Natural de Juiz de Fora, Dom João Justino de Medeiros Silva, além dos estudos em Filosofia e Teologia, é graduado em Ciências Sociais e Pedagogia. Cursou mestrado e doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atuou como professor, coordenador de curso e chefe de departamento de Teologia no Centro de Estudos Superiores em Juiz de Fora e no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio, do qual foi reitor. Quando padre, exerceu várias atividades na Arquidiocese de Juiz de Fora e na CNBB. Com ampla experiência acadêmica e pastoral, foi sagrado bispo e hoje atua como auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. No Religário de hoje, Dom João Justino comenta o momento atual na Igreja Católica no Brasil. Seja bem-vindo, Dom João. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Siga @Flávio Senra pelo Twitter e acompanhe a página Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na nossa página tvhorizonte.com.br/Religare. Dom João, o Papa João XXIII conclamava a Igreja para um adornamento. Como é que o senhor avalia os últimos 50 anos do catolicismo? O convite do Papa João XXIII teve grande importância na realização do Concílio Vaticano II. Foi um concílio na perspectiva de colocar a Igreja em diálogo com o mundo contemporâneo. E daí, de fato, encontramos muitas mudanças. O mundo todo passou por mudanças muito significativas e tem passado. E a Igreja começou a acompanhar essas mudanças de um modo mais próximo e ela mesma a experimentar mudanças. Eu destacaria algumas mudanças muito importantes que aconteceram na vida da Igreja. A primeira delas é a participação dos leigos. Os leigos tornaram-se mais ativos na vida da Igreja, assumindo ministérios eclesiais e com uma participação na construção do caminho, na identidade do catolicismo de modo muito mais decisivo. Contribuiu para isso, inclusive, a formação teológica, antes bastante voltada e restrita ao clero, e agora, já no contexto do Vaticano II e pós-Vaticano II, muitos leigos nas diferentes dioceses do mundo inteiro começaram a aprofundar-se na teologia e se tornaram teólogos, e hoje ensinam, inclusive nas faculdades eclesiásticas e até mesmo nos seminários. A teologia deixou de ser um âmbito exclusivo para o clero, mas introduziu novos sujeitos na elaboração, na pesquisa e no ensino. Isso é muito importante. Também a participação da Igreja em relação às questões sociais, sobretudo no âmbito, quando pensamos os pobres, a Igreja nunca deixou de ter uma atuação junto aos pobres. Essa é uma constante ao longo da história. Por vezes, essa atuação teve um teor muito assistencialista e, a partir do Concílio Vaticano II, além da assistência que é necessária, a Igreja assumiu uma dimensão mais profética, libertadora, no trabalho em prol dos pequenos, dos pobres, dos excluídos. Essas mudanças, 3 que eu elenquei aqui, acredito que caracterizam um pouco esse adornamento de que falava João XXIII. Sim. Muitos críticos da Igreja Católica acusam de seus vínculos com o poder. Né? Uma igreja poder e menos uma igreja pobre. Como é que essa crítica, né, chega a ser formulada, melhor dizendo, como é que ela chega a ser recebida pela Igreja, inclusive nesse momento agora em que o próprio Papa, né, fala que quer uma igreja pobre e para os pobres. Como o senhor disse, a Igreja sempre esteve com os pobres, mas há uma visão da Igreja, desses críticos, né, que é acusada assim, de seus vínculos com o poder. A Igreja é também uma instituição. E como instituição, na história, ela segue o mesmo caminho das outras instituições. O desejo de manter-se forte. Seria muito estranho que uma instituição desejasse ser frágil. Seria uma contradição. Agora, a força da Igreja não está nela mesma. A força da Igreja está naquilo que ela é sacramento. Ela é sacramento de Cristo, ela é sacramento de salvação. É a mensagem, o conteúdo que ela apresenta ao mundo que é importante.
É muito interessante que o Concílio Vaticano II, na Constituição dogmática sobre a Igreja, deu o nome a essa Constituição de Lumen Gentium, luz dos povos, e começa exatamente com essa afirmação, sendo Cristo a luz dos povos. Nas aulas eu sempre faço essa consideração, lembrando que, por se tratar de um documento sobre a Igreja, que se chama Luz dos Povos, alguém pode ter a tentação de pensar que a luz dos povos é a Igreja. E não, Cristo é a luz dos povos. A Igreja seria, nessa perspectiva que remonta à patrística, no mistério da lua. Ela não tem luz própria. A luz que ela tem vem do sol, que é Cristo. Portanto, na Igreja, quem apresenta a Igreja como uma instituição fortemente marcada pelo poder, está equivocando, porque esse não é o caminho. A Igreja vive em função de Cristo e para apontar para Cristo. Cada vez que ela aponta apenas para si mesmo, ela está errando, está tomando uma direção que não é aquela da sua identidade, da sua missão que lhe é própria. Sim. No caso da opção pelos pobres, trata-se de uma opção sociológica ou qual pode ser o conteúdo propriamente evangélico dessa opção da Igreja? Esse tema dos pobres, agora com o Papa Francisco, retoma de um modo muito bonito. E é muito interessante observar que todos os últimos papas insistiram que a Igreja deve ser uma Igreja dos pobres. João 23, às vésperas do concílio, em uma radiomensagem, precisamente no dia 11 de setembro de 1962, disse que em face dos países subdesenvolvidos, a Igreja é o que ela quer ser e deve ser, uma Igreja para todos, particularmente para os pobres, uma Igreja dos pobres. Essa palavra de João 23 foi muito determinante para a Igreja na América Latina, que depois acolheu em 1968 o Papa Paulo VI para a Conferência de Medellín. E o Papa Paulo VI, num discurso aos camponeses, disse também: os pobres são o sacramento de Cristo, enfatizando, sem dúvida, a grande tradição que lê a partir de Mateus 25, tudo que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fazeis, essa dimensão dos pobres, uma dimensão sacramental dos pobres, né? Os pobres como sacramento de Cristo. Depois lembramos de João Paulo II, que em sua primeira visita ao Brasil, na favela do Vidigal, disse exatamente isso: entre vós há muitos pobres. A Igreja em terra brasileira quer ser a Igreja dos pobres. E agora o Papa Francisco, que retoma para nós a importância desta referência. A opção pelos pobres é eminentemente cristológica. Bento XVI, ao abrir a Conferência de Aparecida, insistiu nisso. A opção pelos pobres é eminentemente cristológica. Cristo que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Sim. É uma opção que se fundamenta no próprio ser e na missão de Jesus, pensando como ele se fez pobre e como tratou os pobres. Sim. Como que essa opção pode influenciar a produção teológica, as práticas eclesiásticas, o cotidiano da vida da Igreja? Sim. A escuta do universo do pobre. Nós não podemos fazer uma teologia que esteja distante da realidade da vida das pessoas. E quando consideramos as pessoas, de um modo geral, na sociedade, aqueles que mais se aproximam dos preferidos do Senhor no contexto do Evangelho, sem dúvida são os pobres. Se escutamos os pobres e a escuta deles vai produzir, sem dúvida, um tipo de teologia diferente se não são escutados. E vai produzir também uma pastoral diferente. O nosso compromisso com eles, com as diferentes situações de pobreza do nosso tempo, darão oportunidade para a Igreja, de fato, ser a Igreja, como disse o Papa Francisco, pobre e para os pobres. Sim. Recentemente a mídia destacou e a própria Igreja procurou enfrentar inúmeros desafios como corrupção, escândalos, questões morais graves. O que é que a Igreja aprende desse momento e quais são as atitudes, né, as posturas que estão sendo assumidas desse momento mais recente, desses casos mais recentes? Né? Em primeiro lugar, eu diria que a Igreja tem consciência de que, como instituição, o que dizíamos há pouco, estas questões, infelizmente,
existem, acontecem, estão presentes. Isso não é o ideal e a igreja tem que ter a coragem, a firmeza de lidar com essas situações, sobretudo porque a igreja é portadora de uma mensagem que contrasta mais ainda com essas situações. Então, consciente de que existem essas situações, ela luta para a conversão, sem dúvida, pessoal, porque tudo isso que está institucionalmente indicado, no fundo, tem sujeitos, pessoas, que são os produtores desses comportamentos e que estão em contraste com o Evangelho. É muito importante, então, perceber que a igreja não tem os olhos fechados a essas situações. E elas apontam para a igreja, nesse momento, um tempo de muitas exigências, né? De retomar, talvez, uma sobriedade evangélica, no sentido de perceber onde estão as feridas que precisam, de fato, serem tratadas. Poderíamos falar em momento para conversão, porque me lembro o Papa Bento XVI chamando, né, os católicos para um tempo de conversão e parece que também se referindo a essas questões mais graves dos últimos tempos. Sem dúvida, um tempo de conversão. Como o senhor dizia, uma conversão evangélica ao Evangelho. Exato. Não podemos pensar a conversão apenas em tempos quaresmais. A Páscoa também se estende durante toda a vida do cristão é pascal. Se é pascal, é marcada pela conversão. Nesse sentido, todos os dias tornar-se mais fiel ao Evangelho. Eu não me esqueço de uma palavra de um professor, o padre Dalton Barros, nosso professor em Juiz de Fora, que indicava a palavra de um cardeal belga no início do século XX, que dizia que o que o encantava na igreja era o fato de que todos os dias ela tinha coragem de proclamar o Evangelho que a condenava. É uma palavra muito forte para dizer que a igreja todos os dias deve escutar a palavra do Senhor e deve buscar a conversão, conformar-se à palavra do Senhor. Nós vamos para um breve intervalo. Dom João Religare hoje conversa com Dom João Justino de Medeiros Silva. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.